É claro que, em comparação com as personalidades supremas imortais nos mundos energéticos e com os extraterrestres humanoides materiais imortais, a presença da morte na Terra parece ser um ultraje flagrante. E uma pessoa constantemente faz a pergunta: quando há tantos seres eternos ao meu redor no universo, e eu próprio ainda não sou eterno, pergunta-se tristemente por que tanta injustiça, por que é que eu tenho de morrer? E Deus, através de contatos, nos deu a resposta a essa pergunta. Ele desceu até o povo para responder a muitas das suas perguntas. No final do século XX, foi-nos dado a conhecer que a alma humana também é feita de matéria eterna e indestrutível e, portanto, é eterna. Na forma humana, existe uma união surpreendente de um corpo material mortal e uma alma imaterial imortal. A alma pertence às construções e estruturas energéticas, ou, como simplificadamente dizemos, é uma construção subtil. Ou seja, o eterno e o mortal estão unidos num ser humano. E, portanto, a morte, deste ponto da cognição, já não é um fenômeno terrível, mas estranho, porque no momento da morte há uma separação entre o eterno e o não eterno. O corpo físico morre, deixa de funcionar, e a alma, como um pássaro, voa para fora dele e passa para um estado subtil. O ser humano está dividido em dois mundos. Uma das suas estruturas, o corpo material, permanece no mundo físico, e a outra estrutura, a alma, passa para o mundo em que foi criada. Assim, a morte não é apenas a destruição do invólucro material de uma pessoa, mas é a transição de uma pessoa de um mundo material para outro, subtil, do antigo estado, forma humana, para um novo, forma dos corpos energéticos subtis. E o facto de que esta é realmente uma transição é confirmado por muitos estudos realizados por médicos, cientistas de diferentes países e pessoas que estiveram em estado de morte clínica. Os cientistas usam dispositivos especiais para detectar as emissões de leptões no momento da morte de uma pessoa, ou seja, detectam uma potente libertação de radiação especial. As câmaras filmam fotos de nuvens leves que voam para fora de um cadáver, e as pessoas que retornaram do outro mundo contam o que viram do outro lado da existência, ou seja, no mundo subtil. E é simplesmente impossível não acreditar em todos estes factos. Apenas um materialista inveterado é incapaz de juntar tudo isto para acreditar que a morte é um fenômeno temporário na existência da alma. Tudo isso, em conjunto, cria uma imagem unificada da morte de uma pessoa e confirma que a alma eterna deixa o seu abrigo temporário, que é o corpo material, e voa para algum lugar. E para onde? Dir-lhe-emos mais tarde. Isto também prova que, com a morte, a personalidade de uma pessoa como o seu próprio eu não morre, não desaparece para sempre. Ela permanece e passa para o mundo subtil em outra forma de existência. Agora consideremos a causa da morte. O que é que impede uma pessoa de se tornar eterna, a não ser a matéria baixa e em decomposição? Por que é que um ser humano tem uma vida curta e morre? Não é possível viver pelo menos 1000 anos ou, melhor ainda, 3000? O que é que o impede? Por mais estranho que possa parecer para muitos, a principal razão para a presença da morte num ser humano é a sua incapacidade de se desenvolver corretamente. Nenhuma das pessoas, nem mesmo os acadêmicos, compreendem como se desenvolver infinitamente de acordo com as leis do universo. Afinal, mesmo qualquer acadêmico, ao atingir o topo de um conhecimento, fixa-se nele, começa a rejeitar todo o resto e não se esforça por mais nada, ou seja, chega a um beco sem saída do conhecimento. Mas a cognição também deve ser infinita na vida eterna, caso contrário, haverá uma estagnação absoluta e uma violação do fluxo eterno da vida. O eterno está em constante movimento, por isso nada pode parar nele. Tem o direito apenas de passar de uma forma de desenvolvimento para outra. Assim, parar um acadêmico no desenvolvimento de uma coisa já é uma forma de degradação. Uma pessoa não sabe para onde avançar no aperfeiçoamento e não quer avançar, porque é difícil começar a aprender algo novo a partir do básico. Mas se um acadêmico não sabe como se desenvolver corretamente, tendo uma alma eterna, então uma pessoa comum fica ainda mais inconsciente disso. Ela geralmente vive um dia de cada vez. A vida eterna exige que todas as construções dentro de uma pessoa ocorram corretamente. Na verdade, ela comete muitos erros,
o que significa que constrói a matriz da sua alma de forma incorreta. Se uma pessoa compreendesse como viver corretamente e em qualquer situação da vida agisse como é desejado pelos superiores, então o aperfeiçoamento da sua alma ocorreria de forma ascendente e a construção das células matriciais prosseguiria de forma regular. É claro que se o nosso corpo físico é construído numa base regular, ou seja, é construído de acordo com as leis naturais, o que lhe permite funcionar corretamente, então também a matriz da alma só funcionará corretamente quando tudo nela for construído de acordo com as normas. Se um rim estiver danificado no corpo material de uma pessoa, ou se houver um defeito nos pulmões, o indivíduo sente imediatamente como é difícil para ele viver. O mesmo acontece nas estruturas subtis. Portanto, tudo deve ser construído de acordo com as leis naturais, e as construções na alma são realizadas através das ações humanas. Por isso, quando um indivíduo comete muitos erros, pecados, a sua alma não pode ser construída corretamente, ela acumula muitas energias sujas, e os superiores não podem deixar uma alma assim entrar na evolução eterna. É por esta razão, ou seja, devido às construções incorretas feitas nas construções subtis de um ser humano, que os mestres superiores têm de interromper a vida com a morte e corrigir todas as construções incorretas na alma, ou melhor, remover tudo o que está incorreto, limpar as construções subtis da alma. Ou seja, aquela alma precisará de um novo corpo para poder continuar sua evolução aqui na Terra ou em qualquer outro planeta onde ela ganhará um novo corpo. Autoras: Larissa Seklitova, Lyudmila Strelnikova. O livro Alma e os Mistérios da Sua Estrutura.